Todos, boa noite a todas. Estamos aqui hoje, ao vivo, nas 20 páginas do Facebook e no nosso canal no YouTube. Quero pedir inicialmente a cada um, a cada uma que está nos acompanhando, para que compartilhe essa live desta maneira, permitindo que mais pessoas possam nos acompanhar nessa noite. Falar da alegria que é de estar nessa noite com vocês, ao vivo, junto com a professora Valdete, com sempre o senador Eduardo Suplicy, discutindo, entre outras coisas, a renda básica no nosso país, no mundo e, quem sabe, aqui em Joinville. Antes de passar a palavra e de apresentar os nossos convidados, eu quero pedir licença ao Suplicy e à Valdete para a gente informar a população brasileira da situação da nossa cidade, Joinville, em relação à Covid-19. Nós temos hoje na nossa cidade 3.166 pessoas confirmadas, viu, Suplicy? 2.095 já foram recuperadas. Nós temos 77 pessoas aqui, conterrâneas de Joinville, internadas ainda, 42 delas na UTI, e nós temos na nossa cidade, infelizmente, 49 pessoas que nós já perdemos, que estão mortas. E a ocupação das nossas UTI aqui no dia de hoje, de 74%. Então, um número bastante triste, e nós queremos nos solidarizar com as famílias aqui de Joinville, por essas perdas aqui na nossa cidade. Dito isso, eu quero ainda, Suplicy, até para te orientar também um pouquinho na conversa, dizer que Joinville teve no mês de abril 34.681 pessoas que foram desempregadas, que perderam o emprego na nossa cidade, só no mês de abril. Joinville, depois a professora Valdete vai falar um pouco das questões sociais, trabalhistas, da realidade dos nossos trabalhadores, mas é uma cidade de muitas indústrias. E, aliás, o companheiro Suplicy já esteve aqui em Joinville, eu tive o prazer de conviver com um companheiro aqui nos anos 90, e ele não lembra, viu, Suplicy, mas eu te levei no aeroporto lá de Pinhais, quando fosse para São Paulo, eu peguei meu carro e fui te levar até o aeroporto. Então, e nós fomos conversando naquela época sobre o teu projeto lá de renda mínima, né, que era o teu sonho, e que tu conseguisse, em 2004, aprovar lá no Congresso Nacional. Então, dito isso, eu quero agradecer, então, a professora Valdete, o Eduardo Suplicy, os nossos convidados, agradecer a Núbia, né, a nossa intérprete de Libras, que sempre tem nos acompanhado nas nossas lives. E eu queria, então, antes de passar a palavra para o companheiro Suplicy, eu anotei aqui um pouquinho da história do Suplicy, bem breve, eu acho que o Brasil todo conhece, o mundo conhece o nosso companheiro, mas o Suplicy, ele é professor, universitário, com prazer e com orgulho, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, foi senador pelo Estado de São Paulo durante 3 mandatos, são 24 anos no Congresso Nacional, e na última eleição para vereador em São Paulo, com toda a humildade que é peculiar do companheiro, fez mais de 300 mil votos e é até hoje o recordista de votos para a Câmara de Vereadores de São Paulo. Então, ter o amigo e companheiro prestigiando esse nosso bate-papo de hoje é muito gratificante para nós, Suplicy, para o PT aqui de Joinville. Eu que sou presidente do PT e pré-candidato a prefeito aqui da nossa cidade, ter você nesse nosso bate-papo, discutir um pouquinho sobre renda mínima e ver da possibilidade concreta depois de a gente traduzir isso para a nossa cidade é uma satisfação muito grande. Dito isso, eu quero te passar a palavra por uns 10, 15 minutos para você comentar um pouquinho. E gostaria, inclusive, que nessa tua fala inicial, que tu falasse da história também lá do Alasca, quando tudo isso começou com o prefeito, que você sempre comenta, que depois se tornou governador. Nem todos nós sabemos da história, mas se tu puderes aproveitar e contar também, eu te agradeço. Tá bom, meu companheiro? Tá contigo. Muito bem. Francisco de Assis, querida Valdete, permita, eu pronuncio o seu nome completo, Valdete, Daufenbach, está certo? Está certo, Daufenbach. Tá. E, querida Núbia Amorim, muito obrigado pelo seu trabalho, mas acho que, diante do Francisco de Assis, eu vou lembrar primeiro do encontro que vai haver em Assis com o Papa Francisco. Era para ser dia 20 de março,
mas por causa da pandemia do coronavírus, ficou adiado para o encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa Francisco, sobre a economia de Francisco, onde estarão alguns grandes economistas, como Amartya Sen, Jeffrey Sachs e tudo. E vocês sabem como que o Papa Francisco tem, ainda quando da sua última viagem à América Latina, transmitido aos chefes de Estado, coloquem em prática aqueles instrumentos de política econômica que signifique a realização da justiça para que, então, possa haver a paz dentro de cada país e dentre os países. E eis que os jovens que vão, 250 brasileiros até 35 anos, foram já designados, escolhidos para irem lá. E sabe que eles me convidaram no ano passado para conversarem com ele na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e depois que eu expliquei, ele falou: nós queremos que você vá também ao encontro de Francisco. Então, eu fiz 79 anos em 21 de junho, há 2 domingos, mas vou me juntar aos jovens lá, e com a Amartya Sen, Jeffrey Sachs e outros, para falar da economia de Francisco. E eu fiquei muito contente quando, na missa da Páscoa, na sua homília, o Papa Francisco, falando para os movimentos sociais, falou sobre a renda básica universal. Então, eu já vou otimista para lá, viu, Assis? Então, eu quero cumprimentá-lo e agradecer essa oportunidade de dialogar com vocês aqui e falar um pouco desta proposta que cada vez mais está ganhando força nos mais diversos continentes e no Brasil, inclusive. Inclusive, por causa da pandemia do coronavírus, surgiu ainda um interesse maior, a ponto de, no Congresso Nacional, quando há cerca de 3 meses, houve a votação unânime por todos os deputados federais e senadores do auxílio emergencial, eis que houve como que reaviveu muito a proposta da renda básica, e estão tantos agora falando, inclusive foi formada uma frente parlamentar em favor da renda básica de cidadania, que o deputado João Campos, filho do governador Eduardo Campos, que infelizmente lá em Pernambuco faleceu num desastre. Quer dizer, ele é de Pernambuco, mas faleceu num desastre de avião, acho que aqui em São Vicente, que foi em 2014. Mas veio o João Campos, que é um jovem deputado do PSB, está à frente deste movimento, e acho que já há mais de 100 parlamentares, deputados federais e senadores que já assinaram participar desta frente. E é importante que, mais e mais, então, venhamos a colocar em prática a renda básica de cidadania. E a professora Valdete Daffenbach, quando ela saiu de casa da última vez, como é que fez, por favor? Saiu pela janela? Por quê? Eu pergunto, Você saiu pela janela? Não, a última vez que eu saí de casa, eu saí com máscaras. Eu sei, mas você saiu pela janela ou como foi? Não, saí pela porta, com certeza. Então, é para mostrar o nome do meu livro, Renda de Cidadania, a saída é pela porta.
Então, Vamos um pouco às origens da renda básica de cidadania. 520 anos antes de Cristo, o mestre Confúcio, no livro das Explicações e das Respostas, observou que a incerteza é ainda pior do que a pobreza, e pode alguém sair de casa, senão pela porta? Uma questão de bom senso. Vamos um pouco mais adiante na história, encontrarmos-nos 300 anos antes de Cristo com Aristóteles, em Política, que ele fala que é a ciência de como alcançar o bem comum, uma vida justa para todos. Para isso se faz necessário a justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. Vamos até a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento. Qual a palavra mais citada, 513 vezes em hebraico? Me ensinou o Rabino Henry Sobel, é tzedakah, T-Z-E-D-A-K-A, que em hebraico significa justiça social, justiça na sociedade, o grande anseio do povo judeu, como também do povo palestino. Vamos ao Novo Testamento, encontrarmos-nos com os Atos dos Apóstolos. Eles venderam todos os seus bens, passaram a viver em comunidade, de tal maneira a prover a cada um de acordo com as suas necessidades. Vamos às parábolas de Jesus, como as do Senhor da Vinha. Ele diz que o Senhor da Vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia. Com cada um combinou o que ambos consideravam justo. E, ao terminar o dia, começou o pagamento pelo último que ali chegara. Quando pagou o primeiro, este lhe perguntou: mas como assim? O senhor está me pagando o mesmo que o último que aqui chegou? Eu trabalhei mais do que ele. Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos combinamos como justo? E que o último que aqui chegou também precisa receber o necessário para o sustento da sua família? E se formos ver o que diz a segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, ele diz que precisamos todos seguir o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tenha de mais, toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tenha de menos. Podemos ir até os ensinamentos de Maomé, do islamismo, dos 4 califas que escreveram o livro dos Hadis. Omar, o segundo deles, diz que toda aquela pessoa que detém um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. Vamos, então, ver o que pensa o budismo. Dalai Lama, numa ética para um novo milênio, diz que, se for para citar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. E seria importante também que possamos persuadir o atual presidente da República, que disse que logo que venceu a eleição, eu, perante Deus e o povo brasileiro, vou cumprir a Constituição, que no seu artigo 3º diz: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E ainda mais no programa dele, encaminhado ao Superior Tribunal Eleitoral, ele diz que vai garantir uma renda mínima a todas as famílias brasileiras, como
como argumentam os pensadores liberais, tais como Milton Friedman, que defende a garantia de uma renda mínima através do imposto de renda negativo. Pois bem, só que naquela reunião com os seus ministros, que foi gravada e mostrada ao povo no dia 22 de abril, o que é que ele falou para tentar diminuir a criminalidade no Brasil? Ele quer distribuir armas para todo o povo. Aí ele enfatizou ainda que queria distribuir armas e munição. Será que, Valdete, quem sabe você possa mandar para ele um livro com uma dedicatória? Você sabe qual livro que eu gostaria de sugerir a você? Aquele que também fundamentou o direito à renda básica de cidadania. Posso trazer o autor aqui para vocês? Sim. Sim, com certeza. Então, posso trazer. Está aqui ele. Você sabe quem é? Lutero? Ele viveu no... Como? Quem é? Ele viveu no início do século XVI, ali na Inglaterra, e estudou para teologia, filosofia, para ser um sacerdote. Mas antes de se tornar padre, o rei Henrique VIII, no tempo em que a Inglaterra era tão poderosa, dominava a Índia, que são os Estados Unidos da América hoje e outros lugares, ele convidou este homem para trabalhar na corte. E para lá ele foi, se tornou um homem de enorme influência, foi designado embaixador em Flandres, na Bélgica, quando ele começou a escrever Utopia, e depois ele foi Thomas More, e foi eleito e se tornou presidente da Câmara dos Comuns. Você sabe que, a certa altura, o rei o convida para escrever uma justificativa para ele se casar outra vez. Sua mulher não lhe dá herdeiros. Eu não vou escrever, não é o que eu penso. Se vocês forem até a Inglaterra visitar o parlamento, logo na entrada à esquerda, tem um enorme espaço, e como se fosse uma catedral sem bancos, e no meio tem um círculo. Aqui foi julgado e condenado a Thomas More, e daí decapitado, por causa daquela recusa. Mas vocês sabem que a Igreja Católica, em 1931, ao tempo do Pio XI, o canonizou o santo, e no ano 2000, o Papa João Paulo II o proclamou como grande patrono dos políticos e dos governantes por sua alta estatura moral e ética. E tem um filme muito bonito sobre a vida dele, O Homem que Não Vendeu a Sua Alma. Pois bem, no livro Utopia, publicado em 1516, há um diálogo entre o cardeal Morton e algumas pessoas que estão discutindo que a pena de morte instituída, então, na Inglaterra, não havia colaborado para diminuir os assaltos, os roubos, os assassinatos. E olha que, ainda ontem, acho que a Globo deu que nós estamos tendo praticamente o mesmo número de mortos que aconteceu em 2017, quando acho que 67 mil, cerca de 66, 7 mil brasileiros foram assassinados. Agora morreram. Mas será que a melhor forma de diminuir a criminalidade é distribuindo armas? Qual é a lição de Thomas More quando estavam comentando que não se conseguia, através da pena de morte, diminuir a criminalidade? Eis que Rafael Itlodeu, viajante português, Itlodeu significa um contador de histórias em grego, pondera:
muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa senão, de primeiro, tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E, com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, Juan Luiz Vives, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, na Bélgica, um De Subventione Pauperum, um tratado de subvenção aos pobres, onde, pela primeira vez, se propõe a garantia da sobrevivência das pessoas. Por esta razão, querido Francisco de Assis, Thomas More é considerado um dos que melhor fundamentou o direito à renda básica para todos. Mas podemos seguir um pouco mais adiante na história, nos depararmos com outro Thomas, que foi um dos maiores ideólogos das revoluções americana e francesa. Nascido em Thetford, Thomas Paine, em 1734, na Inglaterra, mais tarde tornou-se amigo de Benjamin Franklin, aquele que inventou o para-raios. Antes só se usava monóculos, ele inventou os óculos. Um homem muito influente que persuadiu Thomas Paine para viver na América. Antes da independência, para lá ele foi como um coletor de impostos e arguto observador de costumes e de valores. E passou a escrever ensaios que tiveram enorme impacto. O presidente George Washington escreveu para um amigo que nenhum outro ensaio tivera tamanha influência sobre a mente dos americanos para lutarem por sua independência quanto senso comum, common sense, que, publicado e distribuído 150 mil exemplares para a época, extraordinário, pelas ruas da Filadélfia e pelas 13 colônias. 6 meses depois, em 4 de julho, que foi comemorado há poucos dias, os americanos proclamaram a sua independência. O que dizia Thomas Paine em senso comum? Contraria o bom senso, que uma ilha domine um continente e coisas como tais. Acontece que, por causa das suas ideias consideradas tão ousadas e progressistas, ele começou a se sentir perseguido nas Américas e resolveu, então, voltar para a sua terra natal, na Inglaterra. Mas lá o que aconteceu? Começaram a queimar os seus livros. Imagine este homem responsável pela perda da nossa principal colônia. E então ele resolveu seguir para a França, e de tal maneira se engajou como o Francisco de Assis e a Valdete d'Offenbach na luta por liberdade, igualdade e fraternidade, que 3 anos após a Revolução Francesa de 1789, embora estrangeiro, ele foi eleito constituinte francês. E, nesta qualidade, em 1795, ele escreveu um ensaio de 20 páginas, que está publicado aqui no meu livro, chamado Justiça Agrária para a Assembleia Nacional da França, onde ele expõe que a pobreza tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada, pois ali na América, onde ele viveu antes da independência, não enxergara tamanha destituição e pobreza como nas vilas e cidades europeias, porque lá na América a propriedade era comum dentre os índios. Mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra, realize benfeitorias na terra, como muitos em Santa Catarina, devem e podem usufruir do seu trabalho na sua propriedade.
mas era o seu plano que toda pessoa que assim o fizesse destinasse uma parcela de sua riqueza para um fundo que a todos seria que a todos pertenceria, e deste fundo, uma vez acumulado, se pagaria a cada pessoa residente naquele país, e ressalta ele, isso é uma proposta para todos os países, se pagaria tanto um capital básico e uma renda básica como um direito inalienável de todas as pessoas poderem participar da riqueza comum da nação que lhes foi retirada quando instituída a propriedade privada naquele país. É uma questão de bom senso. Podemos seguir um pouco mais adiante na história. O próprio, em 1848, depois de ter escrito o Manifesto Comunista com Friedrich Engels, os volumes de O Capital, lá por volta de 1875, ao escrever a crítica ao programa de Gotha, Karl Marx disse que, numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira a poder se inscrever como lema de sua sociedade 12 palavras em inglês que o grande economista John Kenneth Galbraith, em A Era da Incerteza, disse que tiveram um efeito ainda mais revolucionário do que os volumes de O Capital. From each according to his capacity, to each according to his needs, de cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com as suas necessidades. Sabe, Assis, certo dia eu estava fazendo uma palestra na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para as comunidades eclesiais de base sobre esse tema. E, a certa altura, eu mencionei dezenas de filósofos, economistas a favor da renda básica, inclusive Karl Marx, e, ao final, Dom Luciano Mendes de Almeida, saudoso presidente da CNBB, me disse: olha, Eduardo, você não precisa citar o Karl Marx para defender a sua proposta, porque ela é muito melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos Coríntios. E aí eu li a segunda epístola de São Paulo, achei tão bonita, e eu sempre cito tanto São Paulo quanto Karl Marx, tá bom? Então, podemos seguir um pouco mais adiante na história. Em 1918, o filósofo Bertrand Russell escreveu Os Caminhos da Liberdade, uma reflexão sobre os grandes movimentos que abalaram a Europa antes da Primeira Grande Guerra Mundial, o nazismo, o sindicalismo, o socialismo. E, após refletir sobre todos esses movimentos, ele chega à seguinte conclusão: o meu plano é exatamente esse, que cada pessoa receba o necessário para a sua sobrevivência, e daí para frente cada um vai conseguir o que obtiver por seu talento, esforço, capacidade, criatividade, mas a ninguém deve ser negado o mínimo para a sua sobrevivência. E aí tantos foram os filósofos, economistas, laureados com o Prêmio Nobel, Abba Lerner, os economistas do Círculo de Cambridge, como John Maynard Keynes, James Edward Mead, Edward Kahn, Joanne Robinson, e depois os economistas como Abba Lerner e George Stigler, Milton Friedman, James Tobin, Paul Samuelson e John Kenneth Galbraith e tantos outros passaram a defender a garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo, ou também, a partir dos anos 80, mais e mais, através da renda básica de cidadania. Então, e hoje, felizmente, mais e mais, em todos os continentes,
nos mais diversos países tem havido experiências, como, por exemplo, no Quênia. Eu fui visitar no ano passado, em janeiro, uma formidável experiência nas vilas rurais pobres do Quênia, também no estado de Madhya Pradesh, na Índia, na vila de Otiveiro, em Namíbia. Na Finlândia, 2.000 pessoas foram sorteadas para, por 2 anos, receberem $560. Em Stockton, na Califórnia, o prefeito mais jovem dos Estados Unidos resolveu pagar para 130 pessoas $550 neste ano, para ver qual o resultado. E você sabe, a cidade no Brasil, governada pelo PT, que está realizando uma experiência pioneira da renda básica. Já esteve lá, Assis? Não, ainda não tive. É no Rio de Janeiro, né, Suplicy? A cidade de Maricá. Cidade de Maricá. Não estive. O Washington Quaquá, nosso prefeito lá. Eu fiz uma palestra em São Paulo em 2015 sobre a renda básica. Quando eu terminei, ele estava presente e falou: eu quero aplicar em Maricá. E já em 2016 começou modestamente, 10 mumbucas ou reais por mês. Em 2016, em 2017, 20 mumbucas por mês. Daí, em dezembro do ano passado, 1/4 da população, 42.500, todas as pessoas que participavam de famílias que estão no cadastro único, que recebe até 3 salários mínimos mensais, passaram a receber R$130 ou mumbucas por mês. A previsão é de, em dezembro próximo, metade da população, que é de 162 mil, portanto, 80 e poucos mil receberão, e até 2024, o prefeito agora é o Fabiano Horta, do PT também. Até 2024, o plano é pagar universalmente para toda a população, e os resultados lá são muito positivos. Então, podemos avançar e agora falar um pouco. Falamos dos fundamentos, mas podemos falar agora de como evoluiu tanto a proposta que hoje temos, do Bolsa Família, dos diversos meios de transferência de renda, como também da possibilidade de colocar em prática o que já é lei no Brasil, a renda básica de cidadania universal para todos, e sobre a possibilidade de não apenas o Brasil, mas Joinville começar um exemplo pioneiro em Santa Catarina da renda básica de cidadania. Pode contar comigo se vocês gostarem da ideia. Tá bom, Suplicy. Eu queria primeiro, Suplicy, te agradecer. Eu acho que nessa primeira parte aí tu deu uma aula para nós todos, muito bacana te ouvir de novo. Imaginar que um companheiro com 79 anos, com essa experiência toda e com essa memória maravilhosa que nos assusta, né, quando lembra de datas, nomes e detalhes da história. Eu queria agora compartilhar um pouco com a professora Valdete, Suplicy, para depois a gente retomar a questão específica de Joinville. Por quê? A professora Valdete vai trazer alguns dados, algumas informações que vão te subsidiar para te fazer essa análise final da possibilidade de nós termos na nossa cidade, a partir do ano que vem, também essa experiência maravilhosa da renda básica. Eu queria, no entanto, apresentar para ti, para quem está nos assistindo, a professora Valdete. A Valdete Daufenbach, ela é professora, socióloga, historiadora, atuou como coordenadora do projeto Jornal do Paraíso, de 2010 a 2018 em Joinville, exerceu a coordenação do nosso arquivo histórico aqui da cidade, no período de 2009 a 2012, quando o PT tinha, com o Carlito, que você acompanhou também lá no Congresso, era o prefeito,
atuou como professora, e atua como professora do IELUSC, né, da faculdade do IELUSC, desde 1998, e atualmente a Valdete participa, né, da Frente Joinville pela Democracia, além de fazer parte aí do colegiado do Centro dos Direitos Humanos. Eu acho que é isso. É o mínimo que eu tinha que falar da nossa companheira, amiga e professora, uma verdadeira guerreira aqui de Joinville, conhecida por todos nós e admirada também pelo nosso povo. Então, é bom também, Suplicy, agora a gente ouvir essa grande mulher, essa guerreira que é a Valdete, para ela contextualizar um pouco da nossa cidade para ti e para quem está nos assistindo. Pode ser assim? Depois a gente retoma contigo. Ótimo. Valdete, contigo, professora. Então tá, muito obrigada, Cid, obrigada por essa oportunidade. Eu queria agradecer imensamente pela sua fala, Suplicy, né, que foi realmente uma aula, mas foi muito mais que isso, foi uma reflexão sobre a humanidade, né, pelos caminhos da humanidade. Então, é sempre um aprendizado, né, estar ouvindo você é um aprendizado. Vou chamar você de professor, né, você é um professor que atuou durante muito tempo e atua, né, nas universidades. Então, eu queria fazer primeiro trazer alguns dados. Primeiro eu vou trazer alguns dados sobre o Joinville, depois eu quero fazer uma pequena análise, para depois, então, você dar continuidade à sua fala, né? Joinville tem mais ou menos, né, em média, de 600 mil habitantes, embora a gente saiba que ele existe muito mais, mas são dados oficiais, 600 mil habitantes. Eu queria trazer alguns dados desses 600 mil habitantes aqui, né? É uma população adulta, né, jovem, onde a metade desses 600, né, tem entre 20 a 50 anos, né? Então, eu acho que é uma população adulta. Nós temos aqui uma escolaridade que eu acho, assim, bastante comprometedora, porque se a gente analisar que só 16%, né, do joinvilense tem faculdade, tem ensino superior, só 21% tem o ensino médio, que é a maioria dos trabalhadores, né? Isso é um dado preocupante. A questão salarial de Joinville, eu acho que é uma questão das mais preocupantes que nós temos aqui, porque se nós analisarmos, né, 73% da população joinvilense, ela vive com até 2 salários mínimos. Isso realmente é um absurdo, diante da riqueza que essa cidade tem, diante de toda a produção que ela tem. E o interessante é que pessoas que vivem, né, com menos de um salário mínimo, que é 8%, vai se deparar com uma população que vive com mais de 5 salários mínimos, que é 6%. Ou seja, né, basicamente, a riqueza da cidade fica na mão de 6% da população, né, tendo essa quantidade toda de trabalhadores. É uma economia, como o Assis falou, né, é uma economia industrial e do setor de serviços. Joinville se orgulha por ter tido vários títulos, né, entre eles a Sociedade da Manchester Catarinense, a Cidade dos Príncipes. Ela se glorifica porque ela é um polo industrial, é a maior cidade de Santa Catarina, e tudo isso é divulgado muito na mídia, né? Mas, apesar desses dados todos que a gente percebe, o que realmente está muito implícito é a exploração da população. Joinville reserva para si uma tremenda desigualdade social. A gente vê aqui pelos números da população trabalhadora e o salário que ela percebe. Embora, né, que aparece nos dados que Joinville tem um IDH alto, né, muito bom, o 25º dos municípios no Brasil, então parece que ele lida bastante com essa questão da estatística, de como realmente Joinville ele tem uma vida boa da sociedade. Mas ele esconde muito dessa vulnerabilidade que nós temos aqui. Você falou há pouco, né, da renda familiar, do cadastro único. Nós temos basicamente aqui em torno de 6 mil, né, domicílios que recebem Bolsa Família, né? Mas a população em si, né, ela tem um nível salarial muito baixo, que isso dificulta muito a sua vida, dificulta, inclusive, na questão do lazer, na questão cultural. O joinvilense, ele paga pelo transporte coletivo, né, muito alto, uma passagem, um valor muito elevado, e se uma família, por exemplo, dessa, vai querer, final de semana, né, ir a qualquer lugar onde possa ter alguma ação cultural, passar de ônibus, ela já vai estar comprometendo a sua alimentação durante a semana.
Então, por isso, ela tem dificuldade, inclusive, né, de trazer para si alguma proposta cultural, né, para o seu alento, né, da sua parte espiritual. Bom, como é que Joinville se forma, né? Joinville sempre se orgulha da maneira como houve a colonização aqui. Uma colonização europeia, né? Eu acho mais ou menos parecido com São Paulo, né? Uma colonização europeia que foi no século XIX, só que ela apaga a ideia da memória da população que já existia aqui, né? Isso é muito comum, inclusive nos livros que a gente percebe, com exceção de alguma iniciativa, né, das universidades, onde já começam a colocar essa evidência, né, dos afrodescendentes que viviam aqui, mas há sempre uma ideia de apagamento, né, da memória das pessoas que não fizeram parte desses europeus. Quando houve, então, no governo PT aqui em Joinville, é que foi criado um comitê da igualdade racial, né? Mais ou menos acompanhando as bases nacionais do governo Lula e Dilma. Isso deu, na verdade, uma certa visibilidade aos direitos das populações afrodescendentes e às populações indígenas, né? Que até então eram suprimidas aqui por conta dessa forma de contar essa história, né? Contar uma história de heroísmo do imigrante, dos vencedores, aquela história, né, que nós podíamos parafrasear o Walter Benjamin, que ele coloca, né, uma história dos vencedores, aqueles mesmo que carregam consigo, né, os despojos da população vencida. Então, esse caráter dessa imigração que nós tivemos aqui torna Joinville uma cidade bastante conservadora, uma cidade estudante, uma sociedade que ela lida continuamente com a questão do mérito, né? Então, aqui, tanto na parte educacional, se valorizado muito a questão do mérito, o mérito do aluno, o mérito do professor, o mérito do gestor, né? E não se fala em distribuição, né? Não se fala em população que fica marginalizada, como é que nós vamos trabalhar com isso, né? Então, embora tenha uma industrialização bastante forte no setor metal mecânico, né, e têxtil, que já foi no passado, ela também tem hoje o setor de serviços, bastante desenvolvido. Como que Joinville desenvolveu? Nós podemos analisar o final do século XIX, que já tinha essa característica já industrial, mas foi a partir da Primeira Guerra Mundial, a partir do desenvolvimentismo, que as indústrias joinvilenses, elas sempre dialogaram muito bem com os governos militares, elas sempre dialogaram muito bem com os governantes, né, do Brasil, e eles tiveram bastante apoio, os industriais tiveram bastante apoio com dinheiro público, né, dentro das empresas. E quando nós vamos perceber, então, na década de 60, 70, 80, nós precisamos de aqui em Joinville muitos trabalhadores, porque as indústrias estavam crescendo, não havia muita mão de obra. É ali que se empreendeu uma busca de agricultores, né? Principalmente nas áreas rurais. Joinville deu preferência para trazer para cá uma população agricultora. A ideia era que os agricultores, eles eram mais conservadores, os agricultores tinham mais proposta de trabalhar no pesado, como era no setor metal-mecânico. Então, foi incentivada essa população, e ela chega aqui, né, a proposta salarial dela não era suficiente para comprar algum terreno, para comprar uma casa. Então, começa a ser ocupado os mangues. Nós vemos boa parte da população de Joinville morando numa área, né, de manguezal. Ali estabeleceu-se muito conflito, durante muito tempo. E na década de 80, nós vamos perceber aqui uma recessão econômica. Nesse período da recessão econômica, nós vamos observar que havia uma proposta pelos próprios gestores municipais de oferecer para que essa população que veio da região agrícola voltar para a sua região. Então, assim, até isso foi colocado para esses trabalhadores, porque aqui eles eram bem-vindos no momento que teve trabalho, e seguindo o momento, então, seria, na verdade, para expulsá-los daqui. Então, usufrui da mão de obra e depois descarta. Durante esse período todo, nós percebemos aí, durante o período de desenvolvimento industrial, muitas manifestações, muitas greves. Essas greves, elas eram e ainda são, nessa manifestação, são vistas hoje como caso de polícia, embora não é normatizado, mas é naturalizado,
inclusive entre a população, né, que acha que tudo isso é uma baderna. Então, aqui em Joinville, nós temos uma dificuldade muito grande de se manifestar, porque somos, na verdade, há uma perseguição muito intensa por conta da segurança pública, né, que, na verdade, não é uma segurança, mas é uma segurança punitiva que você tem aqui. E essa população, então, ela está, assim, meio que à margem, uma população de trabalhadores, colocada à margem nos bairros periféricos. Esses bairros mais periféricos é visto como bairros perigosos, isso a mídia, inclusive, divulga, né, que tem certos bairros aqui que nós temos que ter cuidado ao olhar, ao chegar até lá, porque são pessoas perigosas. Nós temos pouco acesso, então, à cultura, né, e, embora Joinville tenha uma renda per capita muito alta, se considerarmos, né, a renda per capita, mas você vai analisar em termos de salário, é muito baixa. Bom, dentro dessas circunstâncias, nós temos Joinville rico, né, uma cidade que é bastante rica, onde tem uma concentração de renda muito, muito severa, uma população que ela é trabalhadora, mas ela também é uma população, de alguma maneira, ela trabalha pela sobrevivência, e ela acaba se alienando, ela acaba se submetendo a certos preceitos punitivos, vamos dizer assim, dentro da área do trabalho, e ela tem uma opressão, a gente percebe muito a opressão do joinvilense sexta-feira à noite, na hora que ele sai do trabalho. É uma loucura essa cidade, na maneira como a população ela quer se libertar daquele momento de trabalho, e como final de semana a população, se puder, também ela sai desse espaço aqui, né? Porque é um espaço muito opressor. Bom, dito isso, uma reflexão que eu trago aqui, dentro dessa condição, desse enriquecimento de algumas pessoas, né? Enriquecimento de algumas empresas que nós temos, e uma marginalização de uma boa parte da sociedade. Mesários, né? É um pensador que escreveu muitos livros, e que eu gosto bastante dele, né? Ele escreveu ainda, inclusive, Para Além do Capital, né? Ele diz que a humanidade ele já produziu, né, riquezas o suficiente para que todos, né, conseguissem trabalhar apenas 4 horas por dia e ter suficiente trabalho, ter suficiente a sobrevivência para todos, com uma renda, né, uma distribuição de renda possível para todos sobreviverem. Então, é com essa reflexão que eu gostaria da gente continuar, né, a nossa discussão aqui, eu Suplicy, né, Assis, pensando nessa Joinville, uma Joinville dito que tem uma possibilidade de riqueza, mas também, por outro lado, tem uma população muito pobre, uma população que tem uma dificuldade de estudar, uma população que tem dificuldade de sobreviver. Né? Só para a gente analisar, nos anos 90, final dos anos 80 e 90, quando começar a trabalhar com as ISOs, a certificação, Joinville foi um dos municípios do Brasil que mais teve o curso de supletivo. Porque essa população que veio da área rural, ela não tinha, ela só tinha 4ª série, na época, né, do primário, então ela precisava também, agora a empresa, ela exige que tenha mais pessoas com o estudo, né, com o 1º grau, na época se dizia 1º grau completo. Então, por isso foi instituído essas escolas, né, de supletivo, para a população ela conseguir se adequar dentro das empresas, dentro dessas normativas, né, da certificação das empresas. Então, Joinville tem essa característica de riqueza e de pobreza, né, uma característica de um povo guerreiro e um povo que luta, tem movimentos sociais, mas, ao mesmo tempo, também tem muita repressão com relação a esses movimentos sociais. E é dentro dessa característica que nós estamos vivendo hoje, e que a gente gostaria realmente de continuar a possibilidade de ter os movimentos sociais na luta pela conquista dessa renda mínima que você fala, que você traz com tanta propriedade, né, dentro da história, legitimada por tantas pessoas que já escreveram sobre isso, e que você também colocou nos seus livros. Muito obrigada. Obrigado, professora, maravilhosa também. Eu acho que por isso que nós convidamos vocês dois, né? Porque a gente sabia da capacidade, e essa história que tu acabaste de trazer de Joinville tem a concordância praticamente de todos que estão acompanhando a nossa live, que vivem a nossa cidade, que conhecem Joinville. Eu acho que você retratou
fidelidade muito real, assim, do que a gente vive. Eu que moro 50 anos aqui em Joinville, realmente o que tu traz para a gente é muito importante. Eu queria, antes de passar a palavra para o Suplicy, fazer agora um apanhado do momento que nós estamos vivendo, né, com a pandemia, com a Covid-19. Joinville, como a Valdete falou, nós temos aí, segundo os dados do IBGE, a previsão é de 590 mil habitantes, a gente pensa que tem um pouco mais de 600. Nós tivemos, Suplicy, agora, no único mês, o fechamento de 958 empresas na nossa cidade. Esses dados são do Sebrae Santa Catarina, ou seja, o número de desempregados muito grande por conta da situação econômica, né? O país vive uma situação econômica delicada, uma situação política pior ainda, infelizmente, com o governo que a gente tem. Enfim, diante de tudo isso, com o número de desempregados que nós vamos ter, pessoas que hoje, se não fosse os R$600 que o Congresso Nacional, vamos dar esse crédito ao Congresso Nacional, porque o governo tinha encaminhado na época um projeto de apenas R$200 para esses meses aí da pandemia, mas o Congresso Nacional elevou esse número para 600. Se não fosse isso, com certeza, muita gente aqui em Joinville estaria com dificuldades enormes de sobreviver, de comprar o básico aí para sua família e para sua alimentação. Então, neste quadro de dificuldades que nós vamos enfrentar o ano que vem, a próxima gestão, o próximo prefeito, e nós queremos estar lá, se Deus quiser, por isso sou pré-candidato. Como é que a gente vai lidar com tudo isso, Suplicy? Uma dificuldade econômica, ao mesmo tempo, tendo que o setor produtivo, do comércio, da indústria, setor de serviços, que também é bem forte, lembrado pela Valdete aqui em Joinville, precisando se reerguer, com um batalhão de pessoas desempregadas. Se com tudo isso, com a arrecadação tendendo a diminuir por conta desta situação, diante deste cenário, né, ouvindo a história, os dados que tu trouxesse das informações, de tudo que tu conseguisse para embasar o teu projeto na época, diante desse cenário que a Valdete retrata a nossa cidade e com o agravo da situação por conta da pandemia, temos ainda, e daí tem várias perguntas aqui, e eu destaco uma, que é do professor Márcio Cruz, Joinville teria condições, Suplicy, de, o ano que vem, começar a sua renda básica, a nova gestão, o novo prefeito, enfim, dar início a esse novo projeto aqui para a nossa cidade, a exemplo de Maricá, no Rio de Janeiro? Está contigo, meu companheiro. Puxa vida, que relato interessante, professora Valdete. Eu fico muito grato de aprender um pouco da história de Joinville. Acho que é uma oportunidade, caro Francisco de Assis, muito boa para eu aprender. E acho que quando você mencionou, quem sabe você possa contar a história do Alasca, eu acho que é uma boa história, sabe, para se perceber como é possível, é viável. Claro que cada lugar vai fazer do seu próprio jeito, mas veja só, no início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, como há diversas no litoral de Santa Catarina e do Brasil, percebeu que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população ainda era muito pobre. Então, ele disse, vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto sou contra. Demorou 5 anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituído, deu tão certo que 10 anos depois, este prefeito, Jay Hammond, foi eleito governador do estado do Alasca. E lá no Alasca, tal como nós, aqui na camada pré-sal do Atlântico, recentemente, no norte do Alasca, na Baía de Prudhoe, se encontrou enorme reserva petrolífera. Então, em 1976, este governador, Jay Hammond, disse aos seus 300 mil habitantes que agora lá são 750 mil. Nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável.
Então, vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. E então aqueles 25% dos royalties passaram a ser investidos no Fundo Permanente do Alasca em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos, internacionais, inclusive da Petrobras, do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil, da Vale do Rio Doce, e 200 empresas brasileiras, pode ver no site do Alaska Permanent Fund, e empreendimentos imobiliários. E o fundo passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para hoje 66 bilhões de dólares. Então, digamos que vocês estivessem residindo no Alasca entre 1º de janeiro e 31 de março, vocês diriam: sou Francisco de Assis, sou Valdete Waldenbach, resido neste endereço, a única exigência está lá um ano ou mais. Se eu viajei no ano passado, tal qual motivo, mas estou aqui de volta. Responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todos. Trabalho em tal instituição, não precisa dizer qual a sua remuneração, nem o valor acumulado, poucas perguntas adicionais. 2 pessoas que lhe conhecem testemunham: essa declaração é verdadeira. Se assim vocês tivessem procedido, nos primeiros anos 80, teriam recebido, se lá estivesse, no final de setembro, começo de outubro, primeiro 300, depois 400, 500 e poucos dólares. No ano 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, 3.269 dólares por pessoa, pelo direito de todos partilharem da riqueza comum do Estado. Claro que diminuiu um pouco. No ano passado foi 1.609, mas, veja, numa família de 5 pessoas, 1.609 já é algo bem significativo, dólares, não é? E consequência, 1980, Alasca, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, Alasca e Utah, com um coeficiente Gini de 0,42, ambos são os 2 estados mais igualitários dos Estados Unidos, e constitui suicídio político para qualquer liderança no Alasca propor o fim deste sistema. Eu estive lá em 1995, exatamente, fui visitar o escritório do Alaska Permanent Fund e conversei com tantas pessoas por 7 dias e percebi como é tão bem aceito. Outra experiência relevante é Macau, que foi uma colônia portuguesa até 1999, quando a República Popular da China resolveu fazer um entendimento com Portugal, pelo qual Macau passaria a ser da República Popular da China, todavia com uma autonomia legislativa. Então, Macau passou a autorizar a existência de cassinos, que se desenvolveram muito a ponto de Macau ter mais cassinos hoje do que Las Vegas, tão conhecida por seus cassinos. Macau tem 700 mil habitantes, alta densidade populacional. E em 2006 aconteceu uma forte tensão social em Macau. E o legislativo e o governo de Macau resolveram, então, separar cerca de 6% da receita de Macau, receita municipal, para um fundo que veio a pagar o Wealth Partaking Scheme, um esquema de participação na riqueza,
igual para todos os 700 mil habitantes permanentes, que começou com 4 mil patacas em 2008, 5 mil, 6 mil. No ano passado foram 10 mil patacas, cerca de $1.220 por habitante. Eu estive lá por 2 dias, a caminho da Coreia do Sul, em 2016, e pude ver o quanto que a população ali reconhece como muito positivo este sistema, não é? E, então, como eu mencionei, são muitos os lugares que estão realizando experiências muito positivas, como é o caso de Maricá. E eu avalio, pelo que sei de Joinville, que é uma cidade que, como Santa Catarina também se poderia pensar, né? Mas o município de Joinville, de fato, tem uma riqueza bastante acentuada. Claro, neste período da pandemia, vocês mencionaram tantos estabelecimentos, inclusive industriais, que foram fechados, pelo menos por algum tempo, né? Então, há que se pensar em formas de mobilizar, estimular a economia, né? E eu acho que em Santa Catarina também há uma boa tradição da economia solidária, de cooperativas, né? Especialmente na área agrícola. Eu acho que isso também pode ser bastante estimulado. Você sabe que ali em Maricá, prezado Francisco de Assis, se instituiu o Banco Comunitário, que instituiu a moeda social Mumbuca e que muito estimula as formas de economia solidária à luz dos ensinamentos de nosso querido professor Paul Singer, infelizmente falecido, mas que foi o secretário de Economia Solidária dos governos Lula e Dilma, tão positivo, e também o Banco Comunitário proporciona oportunidades de microcrédito, né, a taxa de juros bem baixas, e isso também é outra forma de estimular o crescimento da economia, ainda mais depois de um período tão sério quanto da pandemia do coronavírus. Bacana, Suplicy. Eu te agradeço, antes de passar a palavra para a Valdete, dizendo que tem vários internautas, pessoas que estão nos acompanhando, que inclusive estão se colocando à disposição para nos ajudar, viu, Suplicy, nessa proposta de nós termos em Joinville implantado, né, esse projeto de renda básica, de renda mínima, enfim. Outra questão que tu levantaste agora e que também estamos discutindo, né, no nosso plano de governo, é o Banco Popular, o Banco do Povo, o Banco Solidário, enfim, que eu acho que é uma forma também de nós ajudarmos, né, pessoas que queiram começar o seu negócio, que estão desempregadas. Então, essa renda solidária, esse projeto, eu acho que é muito interessante. Eu queria agora, Valdete, que tu pudesse complementar esta fala do Suplicy, daí a gente vai encerrando, porque nós já estamos com 1h03. Depois eu só passo novamente para o Suplicy para a gente finalizar e para a Valdete. Eu queria que na fala da Valdete ela também já pudesse finalizar. Mas a ideia é, com tudo isso, com essa aula que nós tivemos do senador, vereador hoje de São Paulo, mas sempre senador para nós, Valdete, diante desse quadro, a possibilidade de nós iniciarmos em Joinville, darmos o primeiro passo, porque é um processo, na verdade não é nada pronto, a gente não vai implantar na sua totalidade no primeiro ano, mas é de iniciarmos em Joinville, diante dessa frágil realidade que nós estamos vivendo, né, o projeto da renda básica ou da renda mínima. Valdete. Obrigada. Obrigada, Suplicy. Gostei muito da sua fala, Suplicy. Me chamou muita atenção, porque a gente ouve muito imposto sobre riqueza, né? A gente ouve muito isso, a necessidade de taxar imposto sobre riqueza, e você também falar de participação na riqueza. Eu acho que isso é importantíssimo ouvir, né? Essa participação na riqueza. Então, assim, o trabalhador, ele tem esse direito de ter essa participação na riqueza, porque, afinal de contas, ele está produzindo,
ele que está produzindo, ele que não passa a ser apenas visto como um sujeito que é explorado, né? Mas que também ele seja valorizado e que tenha essa participação nessa riqueza. A questão da economia solidária, nós já tivemos experiências muito interessantes por aqui, né? Pautado no Singer, né? E outros, o Boaventura Santos também, né? Boaventura Santos, nós também nos pautamos para estudar sobre ele, e no começo dos anos 2000, nós tivemos aqui em Joinville experiências muito interessantes que reuniam a agricultura orgânica e os consumidores, né? Que eram associações de agricultores para escoar a sua produção, né, sem o atravessador. Então, nós temos várias propostas já, né, implantadas, e que, aos poucos, né, nós até fomos distanciando dessas experiências, mas são experiências que estão ali. A CIS, eu acho que é totalmente viável, né, isso vai depender muito de nós, vai depender muito dos movimentos, eu acho que aí entra sindicato, entra os movimentos, entra partido, e principalmente as escolas, né? Eu acredito que a educação ela tem um papel fundamental. Nós temos que mudar um pouco a nossa concepção de direito. Né? Na hora que nós conseguimos, né? Que todas as pessoas têm direito à vida, o direito a um salário justo. Então, eu acho que nesse momento, eu acho que as escolas têm uma fundamental importância para nós trabalharmos isso, né? Dentro do ensino nas escolas. Mas é uma questão que eu acho totalmente viável, pensando na cidade, numa riqueza que ela tem. Obrigada. Obrigado. Eu acho que é por aí, Suplicy. Se tu puderes também nos ajudar a implantar isso, vai ser um sonho para nós aqui em Joinville. Como a Valdete disse, nós temos um povo maravilhoso, uma cidade que trabalha muito. Aliás, nós somos conhecidos como uma cidade que não para, que trabalha muito aqui em Santa Catarina, um povo que tem pouco tempo para o lazer. E quando a professora Valdete lembrou das sextas-feiras, que o povo está chegando em casa, é uma verdade. As pessoas trabalham a semana toda, chegam super cansadas e falta esse espaço, muitas vezes, para o lazer, de convivência com a família. E se nós pudermos, de alguma forma, o poder público, ajudar as pessoas que mais precisam, só em Joinville, esse ano, Suplicy, mais de 7 mil pessoas dependem do Bolsa Família, né? Mais de 7 mil pessoas. Uma renda em torno de R$ 186. Então, para ver a dimensão do alcance que pode ter um projeto como esse, né, que Vossa Excelência aí foi brilhantemente o idealizador, que trouxe isso para a sociedade brasileira, esse debate, e que há muitos anos, vem discutindo isso com em todos os cantos do país. O Suplicy é uma figura que não se cansa, viu, Valdete? O tempo todo, insistente, é um jovem, é um menino. Então, alguns falaram aqui que hoje nós tivemos, além de uma história, uma aula, né? E é uma verdade. É uma noite contigo, meu companheiro, de te ouvir, só de saber que tu tirou o teu tempo, né? Imagina ser vereador da cidade de São Paulo, num momento desse, né? E tirar um tempo para nos atender aqui em Santa Catarina, aqui em Joinville. Então, nós temos muito a te agradecer. A gente é muito feliz por ter um companheiro valioso como você no PT, que tanto nos orgulha, meu companheiro, né? Que bom se nós tivéssemos muitos e muitos Suplicies espalhados por esse canto desse país, com esse vigor, com essa vontade de transformar o mundo, de transformar o nosso país. Afinal de contas, a gente vive num país maravilhoso, como falava há pouco Godinho, né? De um povo trabalhador, de gente que merece muito mais do que isso que nós temos hoje. Então, dito isso, eu quero te agradecer a professora Valdete, mas deixar para ti a última palavra hoje, né? Para ti se despedir aqui dos catarinenses, do povo de Joinville, e dizer da nossa satisfação, mais uma vez, de tê-lo nesta noite. Meu companheiro, contigo a palavra aí. Acho que bom, muito obrigado, Valdete e Francisco. Acho que é importante tornarmos muito claro quais são as grandes vantagens da renda básica de cidadania como um direito universal e incondicional. Mas como? Vai pagar para o Francisco, para a Valdete, para o Eduardo Suplicy, para o Pelé, para a Xuxa, para o mais bem-sucedido empresário brasileiro? Sim, obviamente, os que temos mais vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Que vantagens há? Primeiro, eliminamos inteiramente qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal, na carteira de trabalho assinado ou em qualquer atividade que façamos,
mãe toma conta das crianças da vizinha e no dia seguinte recebe um trocado e faz um pagamento na rua, na feira, não precisa declarar. Eliminamos quaisquer estigmas ou qualquer sentimento de vergonha de uma pessoa precisar dizer, olha, eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos o chamado fenômeno da dependência que acontece quando tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento, e a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. E você me desculpe porque eu não sei o que eu fiz aqui, que apertei um botão e... Vocês estão me vendo? Estamos te vendo, sim. Pode continuar. Mas eu é que não estou vendo vocês. Mas nós estamos te vendo e te ouvindo. Bom, quero ver o que eu faço aqui para... Talvez você tenha desativado a câmera. Hein? Talvez você tenha desativado... A câmera está... Bom, mas, enfim, eu vou continuar. Pode continuar. E daí, as pessoas... Então, oh, meu Deus, acho que agora eu vou conseguir... Bem, então, também vai eliminar o fenômeno da dependência que acontece quando você tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento, e a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas, se eu iniciar, receber esse tanto, e daí vem o governo que estava recebendo, talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre vai haver o estímulo ao progresso. Será mesmo? Será que não vai estimular a ociosidade? Será mesmo? Pensamos um pouco em nós, seres humanos, homens e mulheres. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. É. Pode continuar. Agora vou interromper. O Suplicy está com um problema lá. Nós amamos. Suplicy, tá alguma questão técnica aí. Realmente agora parou. É uma pena. Ele estava concluindo o raciocínio, mas vamos ver se ele consegue retornar aí, companheiro. Vocês imaginam a quantidade de tarefas, de compromissos que o Suplicy tem no dia a dia? Ele tinha, antes de chegar nessa live, ele estava numa outra, acho que com Belo Horizonte. Chegou, para quem está nos acompanhando agora, pediu 2, 3 minutos, a gente começou atrasado porque ele estava ao vivo fazendo um lanche lá, que não tinha conseguido tempo para jantar, enfim. É um companheiro maravilhoso por tudo isso, né? Como eu falava, a sua paixão pela renda mínima, pela renda básica, né? Isso, tudo que ele construiu, faz com que ele seja essa personalidade querida aí por todos os brasileiros. Aí. Vamos ver se dá mais um tempo, ver se ele consegue retornar para concluir. Caso não consiga, a gente vai encerrar. Valdete, queres aproveitar ainda mais alguma questão para colocar que tu, por acaso, não tenhas colocado? Fique à vontade também. Bom, eu acho que é importante para nós, né, que nós temos uma dificuldade aqui em Joinville, de fazer algumas reflexões, né? Eu acho que nós estamos um pouco calados, né? Nós, a sociedade, estamos calados demais. Precisamos começar a agitar, mobilizar um pouco, especialmente movimentos sociais, né? Nós temos que nos articular melhor. Nós percebemos nesse momento, por exemplo,
que vimos que o Covid, né, esse vírus aí, ele está numa explosão, e o que fazem, na verdade, nossos representantes, né? Eles mandam as pessoas voltar ao estudo, né? Volta para a escola, né? Vai para a escola, vai para o trabalho. Então, assim, nós não temos um certo cuidado. Eu acho que nós temos que começar também a mobilizar essa sociedade para tomarmos frente, né, a algumas decisões, né? Nós temos pouco representante hoje, por exemplo, na Câmara de Vereadores, inclusive, né? A gente não tem mais muitas pessoas que estão lá defendendo a população, a não ser seus interesses próprios, né? Então, acho que há uma certa necessidade da gente começar, né? Oi, Suplicy. Voltou, Suplicy. Voltou, que bom. Está com som e tudo? Tudo certinho. Pode continuar. Pode continuar. Oi, Rafael, tinha cortado, agora voltou. Um abraço. Viu, Suplicy? O povo está pedindo aí que no final tu cante uma música para nós aí. Tá bem. Então, eliminamos o fenômeno da dependência que eu estava explicando. Se a pessoa não... E também, será que vai estimular a ociosidade? O que vamos fazer com uma pessoa que tem tendência inarredável à vagabundagem? Será mesmo? Pensemos um pouco em nós, mulheres e homens. As mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, com todo amor e carinho. Nós, pais e mães, quando estamos cuidando de nossas crianças para que bem se alimentem, se desenvolvam. Quando nossos pais e avós são mais idosos, precisam da nossa atenção, ali estamos. Nas igrejas de todas as denominações, nas associações de bairros, nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós não realizamos uma série de atividades porque nos sentimos úteis? Quando Vincent van Gogh e Amedeo Modigliani pintaram as suas obras, saíam pelas ruas para tentar vendê-las, alcançar a sobrevivência, mal conseguiam. Ambos ficaram doentes, morreram precocemente. Hoje as suas obras são vendidas por milhões de dólares. A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada, o que significa que aquela pessoa que tenha uma propriedade de um banco, de uma fazenda, de uma fábrica, de um hotel, de um restaurante, de títulos financeiros, de propriedades imobiliárias, essas pessoas têm o direito de receber lucros, juros, aluguéis e rendimentos do capital. Por acaso, para receber rendimentos do capital, precisam necessariamente comprovar que estejam trabalhando, que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola? Não. Então, se autorizamos que as pessoas que têm maior riqueza podem receber tais rendimentos sem aquelas condicionalidades, por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos participarmos pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação? Ainda mais quando pensamos da extraordinária riqueza gerada, inclusive, em Joinville, em Santa Catarina, na floresta amazônica, no Pantanal do Mato Grosso, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, e a riqueza cultural de São Paulo, nas cataratas da Foz do Iguaçu, nos pampas do Rio Grande do Sul e assim por diante. Ainda mais quando pensamos em certos aspectos da nossa história, o fato de que, por mais de 3 séculos, milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal, na África, para virem ao Brasil, contribuírem para a acumulação de riqueza de tantas famílias, sem que lhes fosse atribuída qualquer remuneração que não fosse viver na senzala e receberem uma alimentação que fazia com que os escravos tivessem uma expectativa de vida pouco superior a 30 anos de idade. É de bom senso. Ora, mas qual é, Valdete e Francisco, a maior vantagem da renda básica de cidadania? É do ponto de vista de que nos fala o grande prêmio Nobel de Economia, Amartya Sen, em Desenvolvimento como Liberdade, no qual ele diz que desenvolvimento, se for para valer, deve significar
maior grau de liberdade para todos na sociedade. Ele lembra de quando ele era menino, seu pai era um ótimo professor, vivia numa boa casa na Índia, e eis que, então, um dia ele estava brincando no jardim de sua casa e, de repente, entrou um homem gritando por socorro, portão adentro. Havia sido esfaqueado nas costas. Ele, então, chamou para o seu pai, acompanhou o seu pai, levando o homem para o hospital. No caminho, Cadermia disse: bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas, mas eu não tive outra alternativa senão aqui, neste bairro, obter um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. Ao chegarem no hospital, Cadermia teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Então, conclui Francisco Amartya Sen, tipicamente, Cadermia não tinha liberdade real, precisou colocar a sua saúde e vida em risco para conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da sua família. Ora, para aquela mulher que, não tendo como dar de comer em casa para suas crianças, para sua avó, resolve vender o seu corpo, para aquele jovem que, não tendo como ajudar no orçamento da sua família, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como personagem do Homem na Estrada, do Mano Brown, dos Racionais MCs, o dia que houver para si e cada membro da sua família uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, essa pessoa vai ganhar o direito de dizer: não, agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Agora eu vou poder aguardar um tempo. Quem sabe fazer um curso numa instituição aí de Joinville, com a professora Valdete, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vontade, com a minha vocação. É neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos. Por isso que eu tanto acredito nesta proposta e quero me colocar à disposição quando acabar a pandemia do coronavírus. Quem sabe, se vocês avaliarem como próprio, eu possa fazer uma visita a Joinville e fazermos uma palestra aí, e no final até comemorarmos cantando essa linda canção que os povos do mundo saíram às ruas para pedir para acabar com as guerras do Vietnã e do Iraque, para que pudesse haver justiça e para que houvesse a realização da paz, como pede o seu amigo Papa Francisco, seu xará. Então, vamos lá? Cantemos juntos. Canta. How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years must some people exist, like the Brazilian people, before they are allowed to be free? And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
And how many times must a man look up before he can see the sky? And how many years must a man have before he can hear people cry? And how many deaths will he take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Muita gente emocionada. Muito obrigada. Muito legal. Obrigado por nos brindar com essa noite maravilhosa, meu amigo. E cada vez tenho mais orgulho de ser teu fã, de estar no mesmo partido que o teu, de fazer parte do Partido dos Trabalhadores, meu amigo. Posso te chamar assim, né? De meu amigo, além de companheiro. Claro. E o convite já está feito, né, Valdete? Para ele, passando essa pandemia, vir nos ajudar aqui em Joinville, né? Se Deus quiser, o ano que vem, já com a pandemia cessada, com esse coronavírus indo embora, que a gente possa ter o amigo e companheiro Suplicy no nosso meio, para uma grande noite, quem sabe aqui em Joinville, para discutirmos e aprofundarmos o assunto da renda básica ou renda mínima. Eu queria, Suplicy, antes de a gente finalizar, agradecer e citar alguns nomes de pessoas que participaram ativamente, escrevendo, a Elizabeth Tamanini, a Lucinda Betcher, que agora está no ar, o Hélio Salles, que fez pergunta, a Cleusa Oliveira, o Milton Gostarski, a Rose Guevara, o Sérgio Corrente, o pessoal da Sacada Imóveis, a empresa que eu estou trabalhando agora, o Tarcísio, enfim, a todos, eu não vou conseguir ler todos aqui, mas muitos fãs teus, né, que se conectaram, que assistiram essa live, aos amigos da professora Valdete, vários alunos também que passaram por aqui, né, parabenizando a companheira por essa aula na noite de hoje. E eu quero finalizar agradecer, especialmente cada um e cada uma, especialmente, é claro, a Núbia, que nos acompanhou, facilitando a vida daqueles que precisam dos sinais, a Valdete, a nossa sempre professora, o Suplicy, nosso sempre senador, né, brilhante companheiro, e especialmente a você, que nos acompanhou até agora, e desejando que a gente possa estar junto em breve. Este mês ainda, Suplicy, para a tua informação e de todos que estão aqui, nós vamos ter com o Alexandre Padilha, o nosso ex-ministro da Saúde, também nosso convidado aqui do PT de Joinville, para uma live para a gente discutir saúde, tão importante num país que nem ministro da Saúde tem nesse momento. Mas, enfim, nós vamos fazer também essa live e todos que estão aqui hoje serão também convidados a participar. Grande noite para vocês, muito obrigado. E um beijo no coração aí da Valdete, da Núbia e do Suplicy. Obrigado a ti, Valdete, Núbia. O Alexandre Padilha também se tornou um grande defensor da renda básica, pode perguntar para ele. Bacana, legal, muito obrigado. Valdete. Obrigado. Obrigado. Valeu, um abraço.